Muito bem-vindo ao Tem Notícias de hoje. Não dá para confundir. Além da imagem, a voz do Daniel Scheffer é uma marca que o relaciona ao Tem Notícias, telejornal da TV Tem, afiliada da Rede Globo em Bauru. Mas, para ocupar essa posição de apresentador, ele precisa se preparar diariamente. Normalmente, antes de começar o jornal, eu costumo fazer um aquecimento vocal. Eu costumo usar exercício que faz vibração com a língua, com os lábios e também mastigação de vogais e de sílabas para tentar mexer com toda a estrutura, do sistema de fala. Então são aquecimentos para justamente soltar um pouco a dicção, para a hora da apresentação, seja pela vibração da língua, dos lábios e também de articulação. É por isso que se engana quem pensa que apresentar um telejornal é só ler as notícias. A entonação, o ritmo e a dicção são formas que a gente utiliza para interpretar aquela notícia. Qualquer pessoa pode ler. Ler é algo simples, Qualquer pessoa pode ler uma pergunta, um texto, enfim. Agora, contar algo tem nuances, Ninguém fala retinho, Ninguém conversa reto, linear. A gente conversa com as pessoas com variações. Quando a gente está feliz, a gente se empolga. Quando a gente está triste, a gente até cai o nosso tom de voz e o nosso jeito de falar. É a mesma coisa. A notícia, para ela chegar bem ao telespectador, ela precisa disso. Ela precisa de uma entonação, de uma dicção, de um ritmo, de uma nuance, E tudo isso a gente trabalha para conseguir atingir melhor o telespectador. Para levar informação de qualidade ao telespectador, o Daniel conta com a ajuda da Paula, fonoaudióloga com mais de 10 anos de experiência. Ela afirma que, para conseguir esses resultados do Daniel, atua em duas principais frentes. A primeira é em relação à saúde vocal. Então, são orientações em relação aos cuidados com a voz, aos hábitos que são adequados ou inadequados, exercícios que a gente desenvolve para manter o condicionamento muscular da voz. Uma linha é toda voltada para essa, saúde vocal, condicionamento vocal. E a segunda grande linha de trabalho e a segunda grande linha de orientações que eu trago para os jornalistas é em relação à competência comunicativa. Como se portar em frente às câmeras de forma natural, como fazer a narração de um texto em teleprompter de forma natural, como se fosse conversando com o outro, que não pareça lido, como ir lá na cabine de off e trazer emoção para esse texto que está sendo narrado no off, se aproximar daquela emoção que você sentiu quando estava narrando a matéria na rua. O trabalho com a voz só é possível por conta das características do nosso aparelho fonador. Na nossa laringe, temos esses dois músculos cobertos por mucosa, conhecidos como pregas vocais. Elas vibram muito rápido e quando o ar que sai dos nossos pulmões passa por essa região, é formado o som, que vai tomando novas formas ao passar pela boca e pelo nariz. Então, são esses os músculos trabalhados em exercícios específicos. Essa é a repórter Paula Araújo, da Globo News, fazendo a preparação vocal. Tem um outro que é... Ela usa a voz todos os dias e sabe que, para garantir a saúde, precisa de acompanhamento fonoaudiológico. Os exercícios são mudados de tempos em tempos de acordo com a necessidade. Os meus normalmente são para deixar a minha voz um pouco mais grave e sempre melhorar, claro, a dicção. Quem a vê na telinha nem imagina que a jornalista até mudou o sotaque em busca de mais clareza e identificação com o público. Eu tinha o S, carioca, e o N, de Santos. Só para vocês entenderem o que acontece. Em Santos é comentarista, o N é o IN. E em São Paulo você faz comentarista. É bem diferente, pelo menos para mim, que já consigo escutar. Mas antes eu não conseguia não. E o que eu percebi é que, na verdade, quando você quer mudar alguma coisa da sua voz, e é possível sim, você precisa colocar essa mudança no seu dia a dia. Então o que eu fiz? Eu não passei a falar o N diferente, o S diferente só na hora da reportagem, só na hora do trabalho.
Eu adotei isso para minha vida. Agora eu nem sei mais falar como eu falava antes. A voz é a assinatura do repórter e, segundo esta especialista, além de informações, tem o poder de transmitir ideias a partir das variações de volume e de tom. Basicamente, tons mais graves remetem a uma ideia de mais seriedade, de mais comprometimento. Tons mais agudos podem passar uma ideia de mais leveza e, se for excessivo, de uma certa infantilidade. O volume da voz constrói percepção de limite. Então, se o jornalista fala muito baixo, ele tem dificuldade de sair do seu limite e atingir o interlocutor. Já se ele fala com volume muito alto, ele tende a invadir o outro e isso vai gerar incômodo. A grande busca é por uma fala que pareça natural. E a fala natural se caracteriza por variar de acordo com o conteúdo. O Lucas, repórter da Record, sabe bem como usar a voz de acordo com o ambiente e o conteúdo a ser transmitido. Se é uma reportagem policial, por exemplo, que envolve movimentação, adrenalina, é claro que o seu ritmo vai ser um pouco mais acelerado. Você vai trabalhar na velocidade mesmo da notícia e a sua voz vai seguir esse ritmo um pouco mais rápido, mais ágil, para dar aquela sensação de urgência da notícia, de rapidez. Se você está trabalhando numa história, numa reportagem um pouco mais emocionante, você vai usar uma entonação um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, você vai passar sentimento a partir da voz. Então, cada notícia que você trabalha, que você trata, merece um tipo de entonação. Por quê? Porque a tua missão enquanto repórter de TV ou apresentador é transmitir sentimento por meio da voz. Mas, para isso, é preciso conhecer os próprios limites e preparar a voz para evitar danos. Se eu tenho uma voz que se altera, eu começo a emitir sinais que podem ser de cansaço, que podem ser de doença, que podem ser de algo que vai certamente distrair a atenção do ouvinte. E o fonoaudiólogo é o profissional que acompanha, que identifica pontos na observação desse profissional para que ele seja conscientizado, ele ganha a consciência dos seus pontos fortes, de eventuais pontos de cuidado que ele deve ter e o aprendizado, a melhoria, o desenvolvimento são contínuos e devem ser assim. Entender que a qualidade da voz depende da saúde do corpo como um todo é outro ponto destacado pela Lídia, professora do curso de fonoaudiologia da USP em Bauru. Quando a gente fala de saúde vocal, a gente fala de saúde do corpo. Também não tem como eu falar, eu vou cuidar só da minha voz, aqueles dois músculos sagrados, né, maravilhosos, que vão produzir a voz para que eu possa me comunicar e levar as notícias. Não dá para fazer separado, eu preciso olhar para esse repórter, ele precisa se olhar como um todo, a voz dentro do seu estado físico, emocional e mental. No dia a dia da reportagem, o Lucas não descuida e coloca em prática os hábitos que favorecem a saúde do corpo e da voz. Eu, graças a Deus, não fumo. Esse é um hábito que faz bem para a saúde, seja você precisando ou não da voz para trabalhar, mas no caso de quem usa a voz para trabalhar, é muito essencial. O tabagismo realmente compromete bastante a qualidade vocal. Procuro tomar bastante água. Eu confesso que não tomava água com tanta frequência, mas faz muito bem para a saúde e para o meu trabalho também, quando você hidrata a sua voz, principalmente para quem usa a voz para trabalhar. Eu fico praticamente a manhã toda falando, gravando reportagens e fazendo participações ao vivo, e muitas participações ao vivo são extensas, dependendo da cobertura. É preciso também manter uma alimentação saudável, alimentos muito pastosos, muito difíceis de você fazer a digestão dele, de você eliminar ali o resquício na boca, fica bastante complicado. Café também o pessoal não recomenda muito, então tomar um golinho de café, um pouquinho de água e depois fazer a entrada ao vivo. É isso aí, Lucas! E se ainda ficou alguma dúvida, aqui vai um lembrete da Camila, fonoaudióloga da ESPN, para todos os apresentadores e repórteres.
Todo profissional da voz é um atleta de alto rendimento. Assim como um jogador de futebol, um corredor, um jogador de vôlei, não importa, qualquer atleta que utiliza da sua musculatura, a musculatura do seu corpo para o seu ganha-pão, um profissional da voz utiliza a sua prega vocal também como seu ganha-pão. Então, cuide do seu principal instrumento de trabalho. Cuide da sua voz. Para encerrar o seu dia.